Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor. E nesta aula estaremos estudando sobre as revoluções industriais. Então, iremos perceber que não foi apenas um único evento, uma única revolução, mas sim, houveram, de fato, revoluções que cresceram no decorrer de cada fase, de cada etapa, de cada local. A própria expressão revolução lembra justamente uma mudança profunda e fundante dentro de uma sociedade. Certamente você lembra algumas revoluções já estudadas, a Revolução Agrícola, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial. Ela nasce, primeiramente na Inglaterra. A Inglaterra ela é pioneira. Então, em um período do século XVIII, aproximadamente em 1750, há uma mudança profunda no meio de produção, no meio de fabricação, de concepção de um produto. O que antes era feito de uma forma mais rudimentar, manufatura, agora receberia uma velocidade e uma padronização por meio da utilização de uma máquina, de um equipamento. Então, é a transição da manufatura para a maquinofatura. Agora, quais as causas que fizeram com que houvesse o nascimento desta indústria na Inglaterra, por ela então ganhar este pioneirismo? É bem verdade que foram muitas medidas que precederam a esta culminância que despontou a Revolução Industrial. Chamo a atenção, em primeiro momento, os atos de navegação ocorridas na Inglaterra, naquele processo de revolução puritana, o acesso da burguesia a um despontamento de poder por meio de um parlamento e, posteriormente, com a ascensão política em que o seu líder, Cromwell, ele imprime, consolida uma lei em que iria trazer para si dividendos, aonde por meio de atos de navegação, impostos seriam canalizados de tudo que fosse comercializado naquele ambiente que o mar estava sendo usado para o comércio marítimo, destas navegações que procuravam novas terras para a comercialização. Lembro ainda do Tratado de Methuen, conhecido também como Tratados de Panos em Vinhos, estabelecido entre Inglaterra e Portugal, onde havia um acordo entre Portugal e Inglaterra de exclusividade de alguns produtos. Inglaterra iria exportar produtos que de fato eram mais caros, e Portugal iria exportar para a Inglaterra vinho. Esse tratado fez com que a balança comercial e a lucratividade inglesa fosse bem maior.
Trago ainda mais um exemplo das acumulações, ou melhor dizendo, da acumulação financeira para a Inglaterra, a atividade dos piratas legalizados, corsários. Foi uma medida que trouxe um crescimento financeiro muito grande para a Inglaterra. Quero lembrar a você que a burguesia, ela dominava o parlamento inglês. Né? Em uma outra videoaula você irá, e eu convido a você a estudar conosco a Revolução Puritana. Outras características, ou principais características da Revolução Industrial nesta primeira fase na Inglaterra. A ascensão da burguesia, como já foi falado anteriormente, o poderio naval britânico. A Inglaterra, né, tinha sim uma preponderância naval. A marinha britânica era respeitada. Na Inglaterra havia uma abundância de matéria-prima, o carvão, o ferro, e principalmente ela vivia um período de relativa paz. Ora, quando existe paz, certamente, por não haver conflitos internos ou externos, irá trazer um avanço em todos os aspectos dentro da sociedade. Transformações do pensamento ideológico, transformações econômicas, transformações políticas, crescimento em uma nova perspectiva do estilo de vida. Algo que também potencializa esta primazia, não é, do seu início, da sua gênese enquanto Revolução Industrial na Inglaterra, se deu por meio do cercamento das terras. Ou seja, os camponeses eles foram expulsos de suas terras em que trabalhavam e foram, não é, em rumo à cidade, fazia com que houvesse uma mão de obra ociosa abundante e nas terras iria se criar ovelhas. E por fim, a existência vital, não é, de vários portos, que era através deles que seriam canalizados produtos que seriam de fato fabricados. A primeira fase da Revolução Industrial, eu trago para você a matéria-prima utilizada é a lã, a fonte de energia, o carvão, e o setor que despontou inicialmente foi as fábricas têxtil. A segunda fase não é apenas agora na Inglaterra. Esta segunda fase percebemos outras regiões, inclusive nas Américas, os Estados Unidos da América, ela começa a ser industrializada, mas fora a Inglaterra ainda podemos citar a Bélgica, a França, o Japão, a Alemanha. É nesta fase da Revolução Industrial onde se domina o aço como fonte de energia. Neste momento é utilizado também mais uma crescente evolutiva, né, na utilização do petróleo. E por que não falar que havia uma exploração bem maior do proletariado, do trabalhador, que posteriormente irá colidir com os interesses, né, do patrão, do dono da fábrica. Os problemas sociais que irão nascer com a Revolução Industrial irá fazer com que pensadores possam tentar estudar, inclusive,
estes fenômenos novos de uma sociedade moderna. Seja Auguste Comte trazendo a necessidade de um estudo sistematizado da sociedade, nasce a ciência, a sociologia, e posteriormente, de 3 grandes pilares, baluartes da sociologia, pensadores que contribuíram decisivamente para a consolidação desta nova ciência. E eu estou querendo que você lembre comigo de Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Estes homens consolidaram por meio de seus trabalhos, tratados e teorias um pensamento mais claro e límpido da época, das formas pelos quais se poderia estudar esses fenômenos que nascem dentro da sociedade. Ora, teorias sociais do século XIX, de Karl Marx, ele traz justamente falando sobre a teoria da mais-valia. E o que era essa teoria da mais-valia? Era justamente que o que estava sendo produzido, o que estava sendo construído, elaborado, uma maior parte era direcionada para a mão do patrão, do dono da fábrica, e em si uma menor parte ficaria destinada para o proletariado, o empregado. É o que vale mais. Posteriormente, de fato, irão surgir os primeiros sindicatos para trazer justamente uma reflexão e melhoria neste processo em que estava desencadeando conflitos entre empregados ou proletariados e seus respectivos patrões. A terceira fase é conhecida como um momento que nasce logo posterior à Segunda Guerra Mundial, 1945, e vai até os dias de hoje. Então essa terceira fase está ligado diretamente com o século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, é uma indústria de alta tecnologia. Então, perceba, desde a maquinofatura, o processo ele vai sendo ampliado, melhorado, a tecnologia ela vai ganhando em si um avanço maior em suas perspectivas enquanto melhoria nas fábricas, até despontar um momento em que vivemos de uma alta tecnologia e uma produção vertiginosa, geométrica, nunca visto antes na história da humanidade. O petróleo, mesmo ainda sendo muito utilizada, todavia, está sendo também trabalhado, utilizado outros digamos, recursos, como, por exemplo, o urânio. Há um crescimento do mercado consumidor e vivemos num momento onde, através deste mundo globalizado, o comércio eletrônico, o e-commerce, ele é o resultado final deste ápice da comercialização de uma revolução que está atrelado justamente à procura em vender cada vez mais, trazendo em si uma grande lucratividade para os donos da fábrica, da empresa. E setores que desempontam neste ambiente é o setor da informática, da robótica, da biotecnologia. Os meios de transporte são mais eficazes, mais velozes, até mesmo para fazer com que este produto possa chegar no seu destino final, alcançar sem limites
a satisfação pela agilidade, a alegria de receber por aquele quem compra aquele produto, né? Enfim, é um ambiente aonde podemos perceber uma revolução tecnológica sem precedentes. Não poderia deixar de falar, já que mencionamos Karl Marx, né, de problemas fundantes que apareceram pós e no momento da Revolução Industrial. Horas em que os homens, mulheres, inclusive crianças, trabalhavam. Alguns historiadores eles ventilam 12 horas por dia, 13, 14, 15, alguns outros 16 horas por dia. Então imagine aí um ser humano trabalhar 16 horas por dia. Notem o seguinte, que na Idade Média havia sim, de fato, a importância que um sistema religioso propiciava para o ser humano. A igreja, ela era responsável por toda a vida daquele homem. Ela tocava, ela influenciava, ela participava da vida deste homem, do seu nascimento, até mesmo a perspectiva da vida após a morte. A igreja estava presente, a estrutura da igreja enquanto arquitetura, ela, e através ainda do som que era emitido dos sinos, o tilintar dos sinos, não apenas informava as horas, mas também fazia com que os homens convergissem para as reuniões, as liturgias, e posteriormente naquelas celebrações, né, seriam ouvidas as suas homilias daqueles arautos, pregadores, da conceituação sistematizada de sua verdade, do seu dogma. Agora, com a Revolução Industrial, com essa nova perspectiva moderna, não é o sino da igreja que irá influenciar ou delimitar o tempo e o horário do ser humano, e sim as sirenes da empresa. Há uma mudança. E esta mudança, não apenas no comportamento, mas também deságua até na possibilidade de uma influência maior em ver que o sistema escravocrata estava de fato fadado a ser diminuído, minimizado, até mesmo chegar a uma condição de não mais utilizar a mão de obra escrava. E a Revolução Industrial, ela meio que se aflora também nessa perspectiva dos países que ainda utilizam a mão de obra escrava, possa mudar este modo que até então operava. Inclusive o Brasil, ele foi o último país do globo terrestre a abolir a escravidão, ocorrendo em 1888. E isto é uma vergonha, e vergonha ainda maior em liberar centenas de homens, mulheres, crianças, velhos, agora livres, mas sem uma estrutura mínima para que eles pudessem ter uma vida digna. E sim, foram lançados à marginalidade, e posteriormente estaremos trazendo algumas reflexões sobre, não é, este problema que nasce em 1888, no século XIX, e que está presente a tantos e tantos outros problemas no Brasil. Mas retornando para a nossa fala de Revolução Industrial, as mulheres, tanto as mulheres como as crianças trabalhavam,
havia uma exploração na mão de obra infantil, havia também uma exploração na mão de obra feminina, principalmente no tocante da remuneração, em que elas recebiam, né, menos do que os homens. Já as crianças trabalhavam nas minas de carvão, né? E olhe que por uma quantidade excessiva de horas, né, diárias, semanais, mensais, a burguesia industrial, ela se torna cada vez mais poderosa e rica. O proletariado, os trabalhadores urbanos terminam, não é, vivendo ao redor das estruturas fabris e construindo estruturas em que iriam morar com suas famílias sem condições mínimas. Então são problemas também que podem, né, ser vistos neste período de industrialização, que na sociologia será, não é, proposto uma análise mais minuciosa, mais acurada destes problemas fundantes que nascem com a Revolução Industrial. É justamente o surgimento dos bairros industriais. Eu espero que você tenha gostado de nossa aula, né? E que você possa se inscrever em nosso canal, divulgá-lo. Não sei se você percebe, eu procuro trazer aula para você sistematicamente dos principais pontos de cada diálogo, de cada assunto, de cada tema. Estaremos em breve trazendo exercícios exclusivamente para o Enem, voltado para o tema. Então, ao término do tema de Revolução Industrial, nós estaremos, né, fazendo uma bateria de exercícios para, né, potencializar os seus estudos, e quando você estiver, né, fazendo o seu concurso, você certamente irá gabaritar. Então, até a próxima aula.